Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o canal François Renda Mais. Esse canal foi criado pensando em você que não sabe nada de investimento. E você também que está começando agora no mundo dos investimentos. Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje a gente vai falar sobre o investimento mais seguro do país. Bem, antes de começar a falar sobre esse investimento mais seguro do nosso país, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, tá? Primeiro assiste o vídeo, se você gostar, se de alguma forma agregar algum valor para você, se inscreve no canal, deixa aí seu like, deixa o seu comentário, que isso é muito importante aí para o crescimento do canal, né? Então, bem, vamos lá. Falando sobre o investimento mais seguro do país, hoje eu queria falar para vocês sobre o Tesouro Direto. Eu sei que em alguns vídeos a gente falou sobre vários investimentos, a gente já falou sobre CDB, a gente já falou sobre LCI, LCA e outros investimentos, falou como ele funciona, a gente fez alguns investimentos para mostrar como funciona, como fazer o investimento, e hoje falando sobre esse investimento, sobre esse título que é o mais seguro do país, que é o Tesouro Direto. Eu quero que vocês entendam que mesmo que algumas pessoas ainda tenham dúvida, né, que às vezes a gente tem um receio de às vezes investir em outro lugar, de às vezes de sair da caderneta de poupança para ir para um investimento que vai render mais, e por a gente não conhecer, a gente prefere deixar aquele dinheiro lá rendendo lá na caderneta de poupança, infelizmente rendendo bem abaixo do que deveria. Então, no Tesouro Direto, você vai ter um investimento que vai te dar uma rentabilidade muito maior, e ele vai te dar uma segurança muito maior do que a poupança. Porque assim como o CDB, LCI, a poupança também, quem dá o seguro da poupança é o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. No caso do Tesouro Direto, quem vai garantir é o Tesouro Nacional. Ou seja, se o Tesouro Nacional vier a quebrar, significa dizer que todo o resto já era, né? Não existe mais nada, porque se o governo quebrar, se o Estado quebrar, se o Brasil quebrar, significa dizer que antes disso acontecer, todos os outros, os bancos, já quebraram antes. Porque o Tesouro Nacional é aquele que arrecada todos os impostos que a gente paga, e esse valor fica lá no Tesouro Nacional, e de acordo com o orçamento que é votado lá no Congresso Nacional e entre o Poder Executivo e Legislativo, eles vão decidir para onde vai aquele dinheiro. E o Tesouro Nacional simplesmente vai garantir que aqueles recursos sejam alocados nos lugares que foram pré-definidos pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo. Então, bem, o Tesouro Direto ele tem três modalidades. Você tem o Tesouro Selic, você tem também o Tesouro Pré-fixado e você tem o Tesouro IPCA+. Assim como nos outros títulos que a gente já falou antes, que existe o pós-fixado, pré-fixado, tem os que são atrelados à inflação. No caso do Tesouro Direto é da mesma forma, sendo que a vantagem do Tesouro Direto, eu estou dizendo, é mais para aquelas pessoas, né, que não têm confiança, né, ainda estão com muita dúvida, não conseguem tirar o seu dinheiro de um certo lugar e colocar num CDB, porque mesmo assim eles tem medo ainda de fazer isso, mesmo tendo uma rentabilidade maior. Então, eu estou dizendo para você hoje que este título, esse investimento que eu estou falando do Tesouro Nacional é o mais seguro do país. Nenhum outro investimento é tão seguro quanto ele. Então, vamos falar desses três tipos de investimento. Você tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai render para você a taxa Selic. A taxa Selic hoje está a 13,75. Essa é a taxa Selic meta. Então, quando você investe no Tesouro Selic, você vai receber 13,65. Por quê? Porque você vai receber pela taxa Selic Over. A taxa Selic Over é 0,10 abaixo da taxa Selic meta. Ou seja, se a taxa Selic hoje meta é 13,75, então se você investir lá, você vai receber 13,65 ao ano. E o que é que você tem de vantagem nesse investimento? No caso do Tesouro Selic, você pode resgatar aquele valor a qualquer dia. Você investe aquele valor hoje, se você precisar dele no dia seguinte, você pode resgatar, você não vai ter perdas, né? No caso do Tesouro Selic. Então, tudo que você precisa fazer para receber o seu retorno no mesmo dia é pedir o resgate até 1h da tarde, até as 13 horas. Se você pedir o resgate até as 13 horas da tarde, no mesmo dia aquele valor vai estar lá na sua conta. Se você pedir o resgate após as 13 horas, você vai receber esse valor que você investiu lá no dia seguinte, mais os juros que render lá.
E no caso desse investimento também você vai ter a incidência do imposto de renda. Eu vou deixar para vocês aí do lado aí uma tabela mostrando como funciona o imposto de renda, né? O imposto de renda ele é regressivo, né? Até 6 meses você paga um valor, acima de um ano é outro valor e ele vai numa tabela regressiva. Eu vou colocar para vocês aí do lado para vocês verem quanto é o valor do imposto de renda que vocês vão pagar. E esse imposto de renda é cobrado só sobre os rendimentos, tá? Não sobre o valor que você investiu lá. Outra taxa que também tem no Tesouro Direto, que não tem no CDB, não vai ter no LCI, é a taxa da B3. Essa taxa é 0,20 ao ano. Só que no caso do Tesouro Selic, você só vai pagar essa taxa se seu investimento ultrapassar 10 mil reais. Ou seja, se você investir até 10 mil reais, você não vai pagar essa taxa de 0,20 ao ano. Se você investir mais de 10 mil reais, se você tiver lá investido 11 mil reais, ele vai ter a cobrança de 0,20 só sobre os R$ 1.000 excedentes. E sobre aquilo que rendeu, obviamente, acima dos 10 mil reais. E o imposto de renda vai incidir só sobre os rendimentos. Esse seria o Tesouro Selic. Qual a vantagem também desse Tesouro Selic? Esse Tesouro Selic é bom para a gente fazer tipo uma reserva de emergência. Às vezes você deixa aquele valor lá, ele está rendendo todos os dias úteis, diferente da poupança que vai render a cada 30 dias. Então, se você precisar daquele dinheiro para alguma eventualidade, você vai conseguir sacar aquele dinheiro sem nenhum prejuízo. Aquele valor que está lá, ele vai sempre estar positivo. Cada dia ele vai aumentar o valor, não vai ter vamos dizer assim, a probabilidade de repente você investir lá R$ 1.000 e quando você for olhar lá daqui a 10, 15 ou 20 dias ter menos do que isso. No caso do Tesouro Selic, você vai sempre ter ver seu patrimônio evoluindo. Então o Tesouro Selic é para isso, é para essas pessoas. Quando a gente está começando a investir, quando a gente está fazendo o nosso patrimônio, vamos dizer assim, a gente investe no Tesouro Selic, usa ele como uma reserva de emergência e vai investindo lá. E às vezes aparece alguma outra oportunidade em algum investimento melhor, e você pode tirar uma parte daquele valor e investir em outro título que está pagando às vezes um valor melhor. E daí você vai monitorando e vendo o que você vai fazendo com aquele investimento que está lá. Mas você pode mexer nele a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora, e você deixa ele lá e dá para você fazer esse jogo, né? Você deixa lá, tira para investir em algum investimento melhor, às vezes aparece algum LCI que está pagando uma rentabilidade bem melhor, aí você pode tirar uma parte daquele seu valor e investir naquela LCI. E agora passando para o próximo investimento, que seria o Tesouro Pré-fixado. Assim como no CDB, como nas LCI, no Tesouro Direto, você também tem o Tesouro Pré-fixado, que seria você comprar um título do governo, e aquele título vai ter um valor. Geralmente o valor do título que você vai pagar vai depender de quanto do percentual você vai comprar daquele título. Geralmente um título, vamos dizer, está custando R$ 1.000 o valor do título, um exemplo. Aí você não precisa comprar o título inteiro, você pode comprar a fração de no mínimo ali de 1% do valor, ou seja, você poderia comprar R$ 100, que seria 1% do título. Essa é a menor fração do título que você pode comprar, tá? Mas isso é só um exemplo, tá? Se tratando do Tesouro Direto, você pode investir, se eu não me engano, hoje deve estar na média de a partir de R$ 32, R$ 31. Eu vou deixar também para vocês aí, ao lado do vídeo aí, um print que eu tirei da tela do Tesouro Direto quando eu estava gravando esse vídeo, que ele vai mostrar quais os valores lá do Tesouro Selic, a partir de quanto você pode investir, no Tesouro Direto, a partir de quanto você pode investir, no Tesouro IPCA também. No Tesouro Selic, se eu não me engano, é a partir de R$ 110 ou R$ 120. Eu vou colocar na tela aí para vocês, e vocês vão ver o valor e vão acompanhar aí quanto vocês precisariam para investir no Selic, ou no Tesouro Pré-fixado ou no IPCA. Então, falando ainda do prefixado, você vai comprar um título do governo, você vai ver quanto você pode comprar, se você quer comprar a fração de 1%, R$ 30, ou 60, ou 100, ou 500, ou R$ 1.000, vai depender da condição de cada um. E quando você compra aquele título ele está atrelado a um valor pré-fixado. Então ele vai estar lá, Tesouro Pré-fixado 2026. Aí você vai ter lá 12 ponto alguma coisa, ou 13%, ou 14%. Você também vai ter Tesouro Pré-fixado 2029. Aí tem algum Tesouro Pré-fixado que paga juros semestrais também. Mas eu aconselho para você que está começando a investir,
sempre investir nesses tesouros que não paga juros semestrais. Por quê? Porque senão todo mês ele vai pagar para você, vai entrar direto na sua conta aqueles juros semestrais. Mas também a cada 6 meses que você receber aquele valor, vai ter incidência de imposto de renda e você vai pagar a alíquota máxima, né? Porque até 6 meses você vai pagar 22,5%. Então eu aconselho para quem está começando a investir naquele tesouro que não paga juros semestrais, que seria o tesouro pré-fixado 2026, você tem o 2029. Então, quando você compra esse tesouro pré-fixado, vamos dizer, a 13% é o que você vai receber. Então, ele tem a liquidez dele em 2026 ou 2029, mas isso significa dizer que aquele valor vai ficar lá até o ano de, vamos dizer que você compra o tesouro pré-fixado 2029. Então ele vai ter a data que você pode resgatar aquele valor. Vai ser no ano de 2029, se eu não me engano, no mês 1. Mas se você precisar resgatar antes aquele valor, você pode resgatar. Porém, diferentemente do Tesouro Selic, que você pode resgatar a qualquer dia, a qualquer hora, e você não vai ter perdas nenhuma, no caso do Tesouro Pré-fixado é diferente. No Tesouro Pré-fixado existe algo chamado marcação a mercado, que mais na frente, nos próximos vídeos, eu vou explicar a você como funciona a marcação a mercado, porque você pode investir um valor de R$1.000 e de repente daqui a 15, 20 ou um mês ou 2 meses você querer resgatar aquele dinheiro e você vai olhar lá e ver que de repente não tem mais 1.000, tem 950, 940, ou você pode também tentar resgatar e quando você olhar lá com apenas um mês ou dois, você olhar que tem 1.100, 1.120, porque no caso do Tesouro Pré-fixado e do IPCA, existe a marcação a mercado. Então você compra o título, só para você entender o básico da marcação a mercado. Você compra o título hoje por R$1.000, vamos dizer, um exemplo. Mas como tem muita oscilação no mercado, pode ser que daqui a um dia, daqui a 2 dias, aquele título já esteja valendo mais de R$1.000. Se ele estiver valendo R$1.100, é aquilo que você vai resgatar no dia que você decidir resgatar aquele valor. Mas pode ser que você queira resgatar ele e no dia do resgate ele esteja valendo menos. Você investiu 1.000 e você precisou resgatar ele daqui a 30 dias e aquele título agora só vale 980. É o valor do mercado no dia. Então, se você resgatar, é o valor que você vai receber. Então, eu aconselho para vocês que estão começando agora ainda, não investir em tesouro pré-fixado sem entender marcação a mercado. No caso do Tesouro IPCA é da mesma forma, a única diferença é que ele está atrelado ao IPCA. Você vai contratar um título, vai comprar um título do Tesouro Direto, que ele vai estar lá, IPCA, aí você tem o Tesouro IPCA 2029, se eu não me engano, você tem o 2035, você tem o 2045. Então, se você investir, por exemplo, no Tesouro IPCA 2045, significa dizer que você pode resgatar aquele valor em 2045, é a data que está marcada para você resgatar. Se você quiser resgatar aquele valor antes, você pode fazer isso, mas você vai correr aquele mesmo risco que eu falei, de marcação a mercado. O dia que você decidir resgatar aquele valor, depende muito de quanto está valendo o seu título naquele dia. Se o seu título, você comprou R$1.000, uma fração de um título, vamos dizer R$1.000, e daqui a 30 dias aquele título estiver valendo 1.100, você quiser resgatar daqui a 30 dias, você vai resgatar esse valor de 1.100. Mas se daqui a 30 dias você resolver resgatar aquele título e ele estiver valendo 950, esse é o valor que você vai resgatar. Você pode perder ou você pode ganhar. Então, no caso do pré-fixado e do IPCA, eu aconselho que vocês primeiro aprendam sobre marcação a mercado. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre marcação a mercado. Aprendam sobre marcação a mercado para depois vocês começarem a investir nesses títulos pré-fixados do Tesouro e no Tesouro IPCA. Porque investir nesses títulos sem conhecer marcação a mercado, vocês e eu também, quem não conhece, correm um grande risco de perder dinheiro. Beleza? Então, esse é o vídeo que eu queria falar hoje sobre o Tesouro Direto, explicando. Então, para vocês que estão começando, para vocês que estão nesse canal, que é para pessoas que não têm muito ainda conhecimento sobre investimento, começa pelo Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic você não tem risco nenhum de perder nada. Você sempre vai ver aquele valor que você investiu aumentando. Então começa pelo Tesouro Selic, depois que você aprender tudo que você precisa aprender, principalmente sobre marcação ao mercado, aí vocês comecem a investir no pré-fixado, no IPCA,
Porque esses títulos também, depois que a gente aprende a investir nele, ele pode trazer para nós uma rentabilidade muito maior do que qualquer outro título. Beleza? Então, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês hoje, falar sobre ele. Então, se no final desse vídeo aí vocês gostarem do que foi dito aqui, se agregar algum valor para você, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário e até os próximos vídeos, beleza?